Boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos no objetivo de conhecer os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos nos preparar com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando que abençoe nosso propósito na busca da compreensão do seu Evangelho. Nos auxilie, Divino Mestre, para que sua mensagem ilumine nossa mente e toque nosso coração, e que, envolvidos por seu amor, possamos nos sentir fortalecidos para vivenciarmos seus ensinamentos, seguindo os teus passos. Na certeza de que estamos em sua companhia, desde já te agradecemos por essa oportunidade bendita. Hoje nós iremos fazer uma reflexão do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema: muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse tema diz respeito ao importante ensino de Jesus e vamos procurar compreender quem são os chamados. Para que são chamados? Por que poucos são os escolhidos? Para começar a compreender essas questões, vamos ouvir um relato do evangelista Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Esta é a parábola da festa de núpcias.
Jesus, por muitas vezes, utilizou as parábolas para ministrar um ensino. E para ser melhor compreendida, adaptava as suas parábolas aos costumes do povo de sua época. Parábolas são, portanto, histórias simbólicas sob a qual se esconde uma verdade importante. Mas, se não compreendemos o significado moral ou espiritual, ela não passa de uma simples história. A parábola que acabamos de ouvir traz para a nossa vida valiosos ensinamentos. Vamos procurar compreendê-la. Quem é o rei da parábola? É Deus. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Uma festa nupcial representa um enlace para consolidar um relacionamento. Esta festa representa o desejo de Deus no estreitamento da relação entre a criatura e o Criador. E como todo relacionamento, para se consolidar, necessita do conhecimento entre um e outro. E de que maneira, portanto, realizamos esse enlace, essa ligação com Deus? Através do conhecimento das leis divinas, que são voltadas para o amor, a justiça, a verdade, a caridade. Quem foram os primeiros convidados que Deus havia chamado para o conhecimento das suas leis? Os judeus. Os enviados do rei são os profetas, que tinham por missão convidar os judeus a seguir o caminho que os ligasse a Deus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se para o mundo todo. No entanto, as palavras dos emissários foram pouco ouvidas. As advertências foram desprezadas. E muitos desses emissários foram massacrados como os servos da parábola. E Deus, em sua misericórdia, envia outro emissário para convidá-los mais uma vez à observação de suas leis e abrir-lhes novos horizontes para a vida futura. Quem foi esse emissário? Jesus. Porém, esses primeiros convidados repelem as palavras do enviado celeste e o sacrificam. Perderam assim todo investimento do alto para com seu povo. E Kardec esclarece nesse capítulo que seria injusto acusar o povo inteiro por essa situação. Os principais responsáveis foram os fariseus e os saduceus. Por quê? Eles tinham conhecimento das leis, das escrituras, mas agiam de forma contrária. A religião para eles era mais um meio de domínio do que um objeto de fé.
tinham apenas exterioridades e ostentação de falsas virtudes. E com isso, exerciam grande influência sobre o povo. Jesus entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e o fanatismo. Por isso tornaram-se seus inimigos. Se ligaram aos príncipes e sacerdotes para colocar o povo contra ele e o sacrificarem. São, portanto, os convidados que se recusaram a comparecer no banquete de núpcias. Mas será que basta ser convidado ao banquete? Sentar-se à mesa para entrar no reino dos céus? Vamos ouvir mais um importante ensinamento do Mestre, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Afastai-vos de mim. Jesus faz uma advertência a eles e a nós. Faz uma advertência àqueles que exibem uma aparência de homem de bem, tementes a Deus, mas suas palavras, gestos e atos contradizem aquilo que desejam aparentar. Se dizem seguidores de Jesus, mas deturpam os seus ensinamentos para satisfazer os seus próprios interesses, segundo as suas ideias, de acordo com as suas conveniências. A essas deturpações e acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus, que Jesus se refere quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz e lançada ao fogo. Por quê? Porque a finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Toda religião que não melhorar os seres não atingiu a sua finalidade. Toda religião, portanto, que apoia pensamentos, sentimentos e ações contrárias ao bem é falsa ou foi falseada. É falsa toda crença que se esconde sob uma falsa moral, mas divide os filhos de Deus. Apoia preconceitos sociais, as falsas ideias, as calúnias, o extermínio dos mais fracos ou daqueles que consideram diferentes, que apoiam a exploração do trabalho,
Apoiam os que acumulam os bens da terra, que deveriam saciar a fome dos famintos, alimentar as crianças e fortalecê-las para o futuro. Essas crenças fazem fanáticos, supersticiosos e hipócritas, mas não fazem homens de bem. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós ensinamos em seu nome, expulsamos os demônios em seu nome. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações. A esses, Jesus diz que terão um julgamento mais severo. Por quê? Porque, como os fariseus, possuem o conhecimento, mas não vivenciam. Kardec nos esclarece nesse capítulo que aquele que conhece os ensinos do Cristo, da doutrina espírita, e que não o põe em prática para se melhorar, que não se torna menos orgulhoso, menos egoísta, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado se não os praticar. É nesse sentido que nos diz Jesus que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Não é Deus quem escolhe, mas cada um de nós faz a sua própria escolha. O Evangelho de Jesus e o ensino dos Espíritos está ao alcance de todos. Não poderemos alegar que erramos por falta de instrução ou de orientações seguras. Nós que muitas vezes não sabemos aproveitar essas oportunidades, não vivenciamos os ensinamentos. Não basta, portanto, ser convidado. Não basta dizer-se cristão. Não basta sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei de amor. E Jesus deixa claro que o reino dos céus é para aqueles que fazem a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Para que estamos sendo convidados? Estamos sendo convidados a colaborar com Ele na construção do seu reino na terra. O que nos diz a doutrina espírita? Na prece Pai Nosso, quando Jesus nos ensina: venha a nós o vosso reino. Como compreender? Venha a nós o teu reino, Senhor. Deste aos homens as leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que geram
os excessos e os abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação das tuas leis. Ou seja, todas as misérias decorrem da negação da proposta de um reino de justiça, fraternidade. Portanto, o avesso daquilo que Jesus anunciou. A única possibilidade de sair dessa triste situação é aceitar o anúncio do reino como um convite de Jesus à humanidade. A mensagem de Jesus está centrada no anúncio da Boa Nova, que é justamente o reino de justiça e fraternidade entre nós. É o anúncio de um novo mundo que começa em nosso coração, mas deve estender-se na construção de uma nova e mais justa sociedade. A proposta de Jesus é um projeto de transformação do mundo e não apenas um caminho de salvação individual. Jesus é o anunciador e não um salvador. Anunciar não é dar, mas informar que esse mundo é possível e depende exclusivamente de nossos esforços para alcançá-lo. Portanto, para ser aceito no reino celeste, necessitamos construir o reino entre nós, em um processo de construção coletiva. E como seria esse reino? Um reino em que ninguém deve sofrer injustiça, padecer de miséria, morrer de fome ou ser tratado com desamor, com preconceito. Que nossos irmãos não serão julgados pela aparência, posição social, pelo gênero. E todos se unam pela defesa da vida, pelo respeito às diversidades culturais, pelo respeito à natureza, tão maltratada e explorada pela ganância humana. Um reino em que a caridade material não seja mais necessária, porque não existirá mais a exploração do trabalho, o acúmulo do capital que provoca a miséria no mundo. E todos irão partilhar os frutos da terra e do trabalho, e terão assim oportunidades iguais para o seu desenvolvimento material, intelectual e moral, visando trabalhar não apenas para o seu próprio bem ou para seus próprios interesses, mas pelo bem de todos. Os seres transformados transformam a sociedade. E a sociedade transformada é capaz de transformar os seres. Por essa razão, diz Kardec que as palavras de Jesus não é somente um convite para participar do reino celeste, mas a garantia da paz
da tranquilidade e da estabilidade dos seres na vida terrena. Como? Na medida em que as instituições humanas, políticas e religiosas se apoiarem nas palavras de Jesus, elas serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. E os homens a conservarão. Por quê? Porque estabelecendo uma sociedade igualitária, humana e produtiva para todos, encontrarão nela a paz, a segurança e a felicidade. E o que acontecerá com aqueles que apoiarem a violação das leis de amor, da justiça e da igualdade de direitos? O que acontecerá com aqueles que utilizam o nome de Deus para defender seus próprios e mesquinhos interesses? Serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso a levarão com a sua força. Aprendemos com esses ensinamentos que Deus, através de Jesus, seu emissário, nos convida a trabalhar para a transformação do mundo, pela fraternidade universal, pela igualdade de direitos sociais. Estamos sendo chamados para construir na terra um reino em que as leis de Deus sejam respeitadas. Estamos sendo convidados para a implantação do reino de Deus entre nós e assim sermos merecedores de participar do banquete celeste. E agora, preparados por essa reflexão do Evangelho, podemos fazer a nossa vibração. Vamos pensar em nossos familiares com muito carinho, envolvê-los com sentimentos de paz, harmonia, rogando que o amor de Jesus os envolva, console o coração de cada um, fortaleça a fé, renove a esperança. Que em nosso lar reine a paz, o respeito, a colaboração entre nós. Que não nos falte a orientação do alto. Vibremos. Vamos agora mentalizar aquelas pessoas que conhecemos e sabemos necessitadas de auxílio. Vamos envolvê-las com nossas melhores energias, desejando que recebam a força necessária para superar todas as suas dificuldades, com equilíbrio, confiança, bom ânimo. Que não lhes falte a fé e a esperança para prosseguirem a sua caminhada segundo os desígnios de nosso Pai. Vibremos. E rogamos por nós, Jesus. Nos auxilie a seguir as suas orientações, aceitar o seu convite, estarmos receptivos às inspirações de nossos amigos espirituais que buscam
nos orientar, nos amparar e consolar nosso coração nos momentos difíceis da nossa vida. Que não nos falte a fé, a coragem para seguir adiante, na certeza de que o amor de Deus é infinito e jamais nos faltará. E assim encerramos esse nosso encontro. Agradecemos imensamente a atenção de vocês. Um grande abraço a todos. Que a fé, a esperança fortaleça a nossa caminhada. Fiquem com Deus.